Dá pra você guardar, eu vou pegar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o cadastro aqui então. Primeiro, na verdade, vamos fazer a validação. Só que aí vamos manter aquela estrutura que a gente já estava acostumado, criar o modelo, tá? E no modelo a gente vai executar a validação. A gente vai trabalhar nisso. Então vamos lá. Abram aí o projeto. Vamos aqui na estrutura de pasta. A gente já tem a pasta JS criada. Dentro dela, vamos criar uma nova pasta. Então, botão direito em cima da pasta JS. New, cadê? Folder. Aqui. Model. Vou criar a pasta model. E dentro da pasta model, a gente vai criar o modelo usuário, que é o que a gente está tratando agora. Então, botão direito em cima da pasta model. New folder. New file, tá? New file. User.js. User não, perdão. Esse pode pôr um controle, uma pasta controle, colocar esse aqui. Ei, cadê? Chega agora do trabalho. Tranquilo. Oi? Pode pegar fazer uma pasta controle para colocar esse aqui? Pode, não tem problema. O nosso app aqui, que tem o New View, ele funciona como controller, tá? Ele funciona como controller. Só renomear aqui, vou colocar usuário, tá? Os user não tem necessidade. Eu coloquei aqui maiúsculo, mas não tem problema a gente colocar minúsculo, tá? Não tem problema. A questão do nome do arquivo não influencia. Mais importante pra gente é o nome da classe. O nome da classe é mais importante. Beleza? Seguinte, vamos criar então aqui nossa classe usuário, nosso modelo. A gente vai seguir aquele mesmo padrão que a gente está acostumado. Vamos criar o construtor com os atributos, tá? E vamos iniciar agora com uma validação, um método para validar. Mas vamos por parte. Vamos criar a primeira classe usuário, class usuário, lembrando com a letra maiúscula, tá? Classe usuário. E vamos definir aqui o construtor. O construtor, vamos declarar os atributos. Usuário, a gente define nome, né? Nome. This e-mail, this senha, né? Isso, esses 3 atributos. Seguinte. Tem um arquivo chamado classe. Isso aí lá você vai Então, o comum é você criar uma classe por arquivo mesmo. Senão aí acaba caindo no modelo estruturado, não ajuda muito. Vamos lá, vamos criar aqui um método validar. A ideia desse método, validar. A ideia desse método é que ele faça uma validação do usuário. Vamos fazer aqui algumas coisas, ó. Vamos pegar o seguinte, pegar aqui, ó. O que a gente pode fazer? Validação. Vamos montar um vetor, ó, uma variável chamada erros. Um vetor. A ideia é que se validar, ele já monte um vetor com todos os erros que tem de usuário. Imagina que a gente está cadastrando um usuário. A gente vai fazer uma validação. Ver se ele está com nome, e-mail, senha certinho. Essa validação ela já vai fazer essa bateria de testes aí pra gente. E se tiver, por exemplo, o cara não me enviou e-mail nem senha, eu já mando para ele o erro completo, ó. Preenche e-mail e senha. Para não ficar, coloca o nome, aí pum, salva. Fala, ó, tem que digitar e-mail. Você coloca o e-mail, você vai um por um, né? Erro por erro. Aí, melhor você dar o erro total, já pum, e já sabe que tem que consertar. Faz de uma vez e já salva. Melhor para experiência do usuário. O usuário vai ficar mais feliz, certo? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos usar um simples if. Outra coisa. Eu vou fazer com que o validar, ele receba o usuário que ele tem que validar. Essa é a regra. Validar recebe como parâmetro de entrada, ou seja, ele depende de uma entrada. E essa entrada é o usuário que ele vai validar. Então, se o usuário... se o usuário não tem nome, fazer erros. Vou colocar esse standard, eu vou colocar assim, igual Isso, né? Isso aqui seria, só para deixar claro, isso aqui, ó, pessoal, deixar um comentado aqui, ó. Isso aqui equivale a
undefined, ele também valida, ele faz meio que uma junção de validação. Ele vê se é undefined ou se é ou null. Vamos lá. O usuário nome, a negação na verdade, né? Essa negação equivale ao comparar se o usuário.nome é igual a undefined, ou se é igual a nulo, ou também se é igual a vazio. Ele já faz toda essa mesclagem. Então se ele já vê se ele ou é nulo, ou é indefinido, ou se é vazio. Ele já faz tudo. Então é um resumão pra gente ver se tem nome. É basicamente assim, ó. Se não tem nome, então eu vou colocar no vetor de erros um novo erro. Vou colocar, ó. A gente pode colocar uma mensagem para o usuário. Preencha o nome, por exemplo. Bem simples. E a mesma lógica para os outros atributos, tá? Se o usuário não tiver e-mail, erros.push, preencha o e-mail. Aí se não, se não tiver usuário e senha, se não tiver a senha, né, preencha a senha. Basicamente isso aqui. No final das contas, o próprio validar ele vai retornar o vetor de erros, tá? Então, ó, return erros. Basicamente isso aqui. Vamos lá. Agora a gente precisa importar a classe usuário, o arquivo usuário.js lá no index.html. Então, abram aqui o index.html. Vamos importar ele aqui em cima, ó. Logo abaixo do... Pode ser abaixo do Beautify aqui, a gente importa também. Script, src. Nesse caso é um arquivo do nosso projeto mesmo, então js /model /usuário.js. E a gente importa a classe usuário. Agora a gente pode, a partir desse momento, utilizar a classe usuário. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Quando ele clicar em salvar, a gente já programou aqui inclusive, ele chama um método salvar, lá do nosso app.js. Vamos abrir ele aí. Abre o app.js. Então esse é o método que está sendo executado quando ele clica no salvar. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos chamar a validação da classe usuário. Como que eu faço isso? Eu quero chamar o validar aqui do usuário. Como que eu faço? Tem que declarar um objeto, né? Mas lembrando, isso aqui, o usuário, eu tenho que chamar o usuário, né? O usuário é uma classe e dentro da classe tem o método validar. Como que eu pego esse método validar que é da classe usuário? Tá, então seria criar um objeto como? Um let aqui? Let? New? Ah, new. Isso, distanciar, né? Na verdade, distanciar. Oi? Vai ser a mesma coisa do outro? Qual mesmo? Qual outro? Por exemplo, lá que eu colocava let... Isso, igualzinho, não muda nada. Isso, não. Ainda, como é o JavaScript base que a gente estava utilizando, ele funciona normal. Tá? O view, ele não impede do JavaScript base parar de funcionar. Ele só dá uma camada mais abstrata, mais produtiva para você utilizar. Mas se você porventura precisar utilizar algum recurso direto do JavaScript, ele não te impede. Tá? Então esse aqui é nativo, a gente pode utilizar normalmente. Vamos chamar aqui usuário, né? Recebe new usuário. Então, criamos uma variável usuário, que sim, a gente atribui a ela uma instância, né? Cria um novo usuário e guardamos na variável usuário. Por que desses dois usuários, o usuário está lá, tá? O usuário e esse usuário? Não, porque esse usuário aqui, ele é chamado através do this.usuário. E esse outro é simplesmente um usuário, uma variável interna. Mas eles não vão se confundir. Agora o que pode acontecer é a gente se confundir. Não o programa. A gente pode colocar aqui, ó, pode colocar o usu, para ficar mais distinguir melhor, tá? Vamos lá. Agora vamos pegar o usu, ponto, validar, ó. O Visual Studio Code já reconheceu que tem um método. Vou chamar. O validar, ele recebe o usuário que ele tem que validar como parâmetro. Então a gente tem que passar aqui, ó. Validar, mas validar quem? This.usuário. A gente já programou lá no validar
que ele retorna um vetor de erros, certo? Então vamos guardar aqui, ó. Let erros recebe usu.validar. Esse cara aqui valida o usuário e retorna o vetor de erros. A gente está guardando esse vetor de erros aqui dentro. Agora que a gente tem um erros, vamos verificar o seguinte. Se erros.length, como é um vetor, a gente vai olhar para o tamanho do vetor, tá? Se o tamanho do vetor de erros for maior ou igual a 1, ou seja, ele tem um erro, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos dar um alert, por enquanto, tá? Erros.toString. ToString, ele é um método que pega um vetor e converte para um string. Ele separa cada elemento por vírgula. Então imagina que a gente tenha preencher nome, preencher e-mail, preencher senha. Ele vai colocar preenche o nome, vírgula, preenche e-mail, vírgula, preencha a senha. Aí caso contrário, a gente exibe o alerta de sucesso. Vamos testar isso aqui então. Eu vou atualizar. Desculpa? Método onde? Já tem o salvar, né? Aí o salvar já está sendo chamado pelo botão lá. Aí, como ele já está validando aqui, é só a gente clicar aqui. Vou deixar o inspetor de elemento aberto, só para caso tenhamos algum erro, a gente já sabe o que é. Tá. Eu não vou digitar nada e vou clicar em salvar. Olha lá. Preenche o nome, e-mail e senha. Perfeito. Vou indo um por um. Ixi, ó. Estranho, né? O que aconteceu? Tá errado, mas tudo bem, pode ir. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente tira esse erro aí? Mesmo dando erro, ele deixou logar. Por quê? Como é que está o nosso HTML aqui? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que entender? Qual que é a regra que a gente colocou para ele exibir o olá, seja bem-vindo ou formulário? O que ele está vendo aqui? Ó? Isso, usuário logado. Usuário logado. Se tiver usuário logado, ele exibe o olá, bem-vindo. Se não tiver usuário logado, aí ele exibe o formulário, que é esse aqui, ó. Então, ó, se não tiver usuário logado, ele exibe o formulário. Agora, caso contrário, ou seja, tem usuário logado, ele exibe o seja bem-vindo. Mas e aí, como é que a gente muda? Por que está acontecendo esse problema? Ó, dá uma reparada no salvar. A ordem? Oi? A ordem. Também, mas por quê? Perceberam? Ele está adicionando para depois do meio, né? É, basicamente isso, quase isso. Ele está salvando o usuário logado para depois ele Ele está pegando o que ele digitou e está colocando o usuário logado antes de validar. Então o que ele está achando? Putz, você colocou o usuário lá no usuário logado e validou depois. Mas para a tela, tanto faz se validou certo ou errado. Ela já sabe que tem usuário logado, ela vai exibir. Ou seja, isso aqui, ele depende de uma condição. A condição é, tá? Tem erro ou não. Então esse aqui é o seguinte, esse this.usuário logado, esse cara, a gente vai ter que colocar no else. Exatamente. Como a gente vai ter que colocar mais de uma linha aqui no else, aí a gente tem que abrir e fechar chaves, tá? Se fosse só uma linha como está aqui, aí tudo bem, eu posso colocar o else assim, ó, sem chave. Mas como eu vou adicionar duas linhas, aí eu tenho que abrir e fechar a chave. Opa, apaguei sem querer. Isso, agora sim. Vou testar aqui só para ver se vai funcionar, tá? Vamos ver. Dá uma olhada aqui. Aí. Vou clicar. Beleza, ok. Ó, agora foi. Foi tranquilo. Aproveitando, já vou testar as mensagens, ó. Preencher o nome, e-mail e senha. Beleza. Preencher e-mail, senha. Preencher a senha, tirei o nome. Já tá comprovado, né? Tudo bem. Nome, agora eu vou tirar a senha, só pra ver. Beleza, e-mail. Show? Salvei. Aí, perfeito.